Então, né, eu falo, apesar de ter essa carinha de novinha aqui, né, já tem um pouquinho de tempo aí de estrada, né, mas a minha geração, a geração dos meus pais, né, que para nós é até um pouco problemático, porque a gente foi socializado num mundo onde havia ideia de carreira e que hoje isso vai se rompendo. A carreira é construída em diversas empresas e não só mais em uma. E essa geração Y não, para eles construir carreira em diversas empresas é normal, são as experiências, é importante ser colocado em desafios e o mercado gosta desse tipo de profissional. Perfeito. Professor, uma das definições de crise é quando algo está mudando, ele não é nem o que foi e nem é ainda o que será. Então, podemos dizer que o mercado de trabalho está passando, assim, nessa análise sociológica, a partir dessa definição, por uma crise? Ou não? Então, eu não sei se a gente pode falar em crise. Acho que a gente passou pela crise, né, na década de 80, na década de 90, onde a gente teve que reconfigurar, né? O trabalho teve que ser reconfigurado, encontrar novas formas de atuação. Hoje, acho que nós temos as formas de atuação mais ou menos estabelecidas, né? Nós temos muito bem estabelecido o trabalho autônomo, né? O trabalho autônomo veio para ficar, tá? Já está aí e cada vez mais pessoas trabalhando autonomamente. O famoso fenômeno da pejotização, ou seja, as empresas de uma pessoa só que hoje atuam no mercado de trabalho livremente, é um fenômeno também que já veio de um bom tempo e existe, né? A terceirização, no caso do Brasil, então, vai de vento em popa, inclusive se discute de ampliar o processo de terceirização. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente não vive mais uma crise, a gente já tem o que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está configurado, né? O Brasil está tentando superar essa configuração, tentando introduzir um pouco mais o trabalho formal, vínculos formais de trabalho dentro do âmbito da regulação do trabalho. Contudo, os outros vínculos existem. Trabalho autônomo por conta própria, o fenômeno do PJ, já aconteceu e as pessoas se acostumaram a isso e vêm trabalhando nisso. Perfeito. E a gente diz até que a terceirização ela vai para a quarteirização, a quinteirização. Uma hora vai chegar nos 2 dígitos, né, professora? Vai. Porque as relações hoje estão líquidas. Muito líquidas. Professora, a gente vai para um rápido intervalo para no próximo bloco avançar nas perspectivas do universo do trabalho, as perspectivas sociológicas, econômicas e também falar da importância da sociedade civil organizada se unir em torno dos seus sindicatos, das suas entidades representativas para combater as desigualdades e as desumanidades no mundo do trabalho. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, acompanhe trechos da reunião que definiu os novos rumos do projeto Cresce Brasil. O Jornal do Engenheiro publicou E a entrevista do Jornal do Engenheiro está de volta. Nesta edição, debatendo o mundo do trabalho. Conversando conosco, Carla Diegues, que é docente da FESP-SP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela também é socióloga. Professora Carla, falar um pouquinho, nesse contexto aí de instabilidade no mercado de trabalho, aumenta também a concorrência, né? E aí a qualificação é um fator importante para a pessoa permanecer o máximo possível em determinada função. Como é que está a qualificação da mão de obra aí num contexto geral? Bem, a questão da qualificação da mão de obra é uma discussão, né, constante, porque fica sempre a discussão, quem qualifica a mão de obra? Tá? É o governo que deve ter a responsabilidade, os sindicatos patronais, os sindicatos de trabalhadores, ou o trabalhador por conta própria deve buscar sua qualificação. Essa é uma discussão constante.
O governo, é interessante, no Brasil, né, nos últimos anos, o governo federal assumiu, né, uma responsabilidade de qualificar a mão de obra através do Pronatec, do incentivo às escolas técnicas. O governo do estado de São Paulo tem uma preocupação, né, em qualificar já há um bom tempo, né, e tem o Programa Estadual de Qualificação. Então, os governos vêm trabalhando. Vêm trabalhando muito mais, digamos, do que os sindicatos. Os sindicatos de trabalhadores têm um pouco mais de cuidado com a questão da qualificação. Os sindicatos patronais, ou seja, principalmente, né, aí a indústria, por exemplo, ela tem o sistema, né, a indústria, o comércio, eles têm o sistema. Você tem o SENAC, tem o SENAI, tem o SESI e isso dá conta da qualificação. Tá? Contudo, a gente tem que avaliar, será que esta qualificação que está sendo feita pelo Sistema S, por exemplo, ela é suficiente para o profissional que a gente precisa hoje? A qualificação que o governo tem dado é suficiente para o profissional que a gente precisa hoje? E esse, só um perdão para interrompê-la, mas esse suficiente, ele é tanto qualitativamente quanto quantitativamente, é isso? Sim, né, quantitativamente em termos da quantidade de mão de obra que vai ser qualificada e qualitativamente. A gente está formando o profissional, o perfil de profissional que o mercado precisa, né, porque é interessante, você vê, por exemplo, os programas de qualificação do governo do estado são interessantes, mas eles formam uma mão de obra mesmo manual, né, é o trabalho manual. Então, são cursos de marceneiro, padeiro, que, lógico, são necessidades do mercado, porque a gente teve uma melhoria na qualificação, na escolaridade da mão de obra, o que é importante a gente ressaltar, né, um aumento da escolaridade, né, no Brasil, e essas profissões foram sendo deixadas de lado, né? As pessoas não querem mais, né, serem padeiros, marceneiros, trabalharem em profissões manuais, elas querem em profissões intelectuais, onde elas, né, trabalhem administrativamente ou que usem o trabalho intelectual. Só que esses trabalhos são necessários. E você tem uma grande massa de trabalhadores que está fora do mercado de trabalho e que, às vezes, pode ser maneiras de se reinserir. Então, a questão da qualificação ela é fundamental, porque são formas de você, às vezes, trazer um trabalhador que já está, né, hoje é considerado, que é um problema considerado velho, um trabalhador acima de 40 anos, muitas vezes hoje é considerado velho pelo mercado. E ele não tem aquela qualificação que o mercado quer. E você pode dar essa qualificação mesmo de um trabalho manual para reinseri-lo, né, no mercado. Então, a qualificação acho que é um elemento muito importante para a gente pensar a configuração do mercado de trabalho. Perfeito. Professora, a senhora iniciou a sua fala aí dizendo, problematizando de quem é a criança, né? Qualificação profissional, quem tem que cuidar, né? E a sociedade hoje avançadíssima, né, está também tomando as suas próprias atitudes. Uma iniciativa é o EasyTech, que a senhora já bem conhece, né? A gente até conversava sobre ele. A sua avaliação de um sindicato ser mantenedor, o CESP, é o mantenedor do EasyTech, que é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que tem como bandeira não concorrer contra as instituições de ensino, mas agregar aí conhecimento para que o profissional da engenharia possa ter a consciência de sempre se reciclar seus conhecimentos e também fazer uma graduação aí com a ênfase em inovação e tecnologia. Sua opinião a respeito desta iniciativa? Eu considero essa iniciativa muito boa, né? Primeiro pela temática, né? Inovação e tecnologia. O governo federal vem anunciando bastante que o Brasil precisa trabalhar as questões de inovação e tecnologia, que se a gente não avançar nessa área, nós não vamos chegar nos patamares que o governo e que a sociedade, né, toda quer. Então, a temática é interessantíssima, importantíssima para o Brasil nesse momento, né? Segundo, de ser uma iniciativa de um sindicato de trabalhadores, né? No caso, profissionais liberais, que são os engenheiros, mas trabalhadores como qualquer outros, né? E de ter essa iniciativa de formar uma faculdade para poder qualificar os seus associados e outras pessoas que estejam interessadas na temática, né? Os engenheiros são possíveis, né, inovadores. A gente espera dos engenheiros, a sociedade espera que os engenheiros sejam os portadores da inovação, né? Então, nada mais, né, louvável do que o Sindicato dos Engenheiros partir, né, tomar essa iniciativa. Então, eu considero muito louvável essa iniciativa do sindicato. Eu espero que seja, né, exitosa, que tenha sucesso, porque realmente a gente precisa qualificar os nossos quadros e precisa qualificar nessas áreas, né? Ou seja, a qualificação primária, digamos assim, do trabalho manual, ela é importante. Só que um país que quer
estar entre as maiores economias do mundo, tem que investir na ponta, né, que é ciência, tecnologia, inovação. Foi assim que os países chamados países centrais chegaram onde chegaram e é onde que nós queremos estar daqui a um tempo. Então, muito louvável a iniciativa do Sindicato dos Engenheiros. Perfeito. Professora, contemplando aí a sua descrição a respeito da situação do mundo do trabalho, como nós podemos interpretar a importância das entidades que organizam os trabalhadores, os seus sindicatos, as suas federações, as suas confederações, para que o trabalhador possa, neste contexto aí, ser mais valorizado? Fundamental, né? E até eu estava conversando ainda, né, há pouco tempo sobre essa questão. Eu tenho desenvolvido trabalhos voltados, né, para essa discussão do chamado tripartismo, envolvimento, né, entre patrões, empregados, governo, e a gente percebe que os patrões são muito mais organizados, né, do que os trabalhadores. Tá? Os sindicatos de trabalhadores, não que eles não sejam organizados, mas entre eles, os sindicatos existem, mas entre eles não conversam. Né? As divergências existentes entre as centrais sindicais muitas vezes impedem uma relação maior e um compromisso maior entre os próprios trabalhadores, que faz com que a própria base não veja os sindicatos como seus representantes legítimos. Né? Então, o que a gente precisa é fortalecer, né, essa entidade chamada sindicato e essa relação entre os próprios sindicatos para que os trabalhadores encontrem a sua representatividade. Vejam não apenas como, né, uma entidade que está ali, que quando precisa vai lá, acerta o seu acordo coletivo de trabalho, estabelece seu aumento, mas que não é um lugar ao qual o trabalhador recorre quando tem um problema no seu local de trabalho, como para uma denúncia de assédio moral, por exemplo, né, que vem acontecendo correntemente. Então, você tem sindicatos que são fortes e que se conseguem tal relação com a sua base, mas isso precisa ser ampliado. Né? E esses sindicatos é que realmente são os locais que podem permitir que a gente não tenha, né, essa fragmentação no mundo do trabalho, ou que a gente não amplie, por exemplo, as relações de trabalho autônomas por conta própria, terceirização, que a gente fortaleça o mercado de trabalho formal. Perfeito. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro debateu o mundo do trabalho. E o tema é vasto, árduo e trabalhoso. E o nosso tempo, infelizmente, está se encerrando, professor. Eu quero muito agradecer a sua presença e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu agradeço, né, o convite, né, me senti muito honrada de estar aqui, poder falar para o pessoal do Sindicato dos Engenheiros, e não só para os engenheiros, né, mas para todo o público. E eu espero, né, que, né, essa entrevista e que realmente todas as reflexões que nós fazemos sobre o mundo do trabalho possam atingir os mais interessados, que é a classe trabalhadora. Né? Afinal, ou seja, a classe trabalhadora que vem sofrendo muito com as mudanças no mundo do trabalho, que vem sofrendo, às vezes, com essa falta de representatividade, como eu falei, e, consequentemente, com essa fragmentação que acontece no mundo do trabalho e que acaba refletindo nas suas relações sociais. Então, esperamos que a classe trabalhadora, né, veja as entidades sindicais como entidades representativas dos seus direitos, das suas questões, que retornem a elas, né, e que nós possamos, então, construir um mundo do trabalho mais justo, assim como uma sociedade mais justa. Perfeito. E esta entrevista do Jornal do Engenheiro tem um Saiba Mais. Se você entrar no fne.org.br, entrar no link Jornais e na edição de março do jornal Engenheiro, que é da Federação, você vai encontrar também uma entrevista com a professora Carla a respeito das relações do trabalho na sociedade contemporânea. E no site do Sindicato dos Engenheiros você acompanha esta entrevista e toda a nossa videoteca de jornais do engenheiro. O programa de agora não termina aqui. Fique conosco e você vai saber mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! É muito importante a CNTU, porque a partir dessa união, dessas profissões que hoje
gera toda a renda e principalmente a inteligência do país. Estamos numa jornada muito feliz e espero contribuir junto a toda essa confederação, um trabalho gigantesco para que o Brasil se transforme realmente num país de presente. Em abril, o CESP foi sede de uma importante discussão. Em pauta, a continuidade do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, uma iniciativa lançada em 2006 pela Federação Nacional dos Engenheiros. E nós estamos fazendo essa discussão hoje num momento muito peculiar da nossa economia, da nossa sociedade. Nossa tarefa, eu acho que é muito clara, é botar de pé uma etapa nova do Cresce Brasil, destravando as medidas que nós achamos que tem que ser tomadas, os temas, e o esforço prioritário da federação será o esforço de continuar com o projeto Cresce Brasil nas condições de pluralidade partidária, de não subserviência a governo. Na reunião, a ideia foi apontar a conjuntura atual e buscar soluções para enfrentar os entraves ao crescimento socioeconômico. Na questão de energia elétrica, a maioria dos projetos hídricos que a gente podia realizar estão identificados, com as dificuldades que são necessárias para que ele não represente um impacto muito grande na questão do meio ambiente, com a inundação de terras exageradas. Ou seja, nós estamos realizando projetos em que você não tem a utilização de reservatórios amplos. Portanto, você está diminuindo o volume de reservação e o volume de garantia firme que você tem de energia hídrica no país. Por outro lado, você encontra nos países limítrofes uma boa quantidade de projetos que podem ser utilizados dentro de uma visão evidentemente harmônica e de respeito à soberania dos povos que iriam realizar esse projeto, de forma que elas possam significar um aporte eventual de energia para o Brasil. Mais do que discussões setoriais, dominaram as falas, análises de conjuntura, a urgência do planejamento e possíveis saídas. E o que está acontecendo com o PAC? A identificação de projetos está correta. Eu diria que a maioria dos projetos que estão ali incluídos, mesmo aqueles que foram incluídos posteriormente, são de concordância praticamente geral, com exceção de um ou outro, mas a execução está atrasada. A execução está atrasada por uma série de problemas diferentes, por problemas de entraves burocráticos, por problemas de natureza do procedimento de concorrência, por problemas de intervenções do Ministério Público, problemas decorrentes de intervenção do Tribunal de Contas, problemas decorrentes de uma série da questão do meio ambiente, que é fundamental também. E essas questões todas são naturais de um processo democrático. É um processo democrático, você não pode evitar que as pessoas se manifestem a favor ou contra o projeto como um todo ou aspectos da execução do projeto. Os pilares que deram origem ao programa continuam sólidos: desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social. Hoje está se dando no mundo e vai se dar no Brasil, já de alguma forma também está se dando no Brasil, uma grande mudança, uma importantíssima mudança na infraestrutura de comunicação. Nós estamos saindo de um mundo analógico para um mundo digital. Nós estamos saindo de plataformas diferenciadas como a televisão terrestre, a comunicação de dados por telefone ou por cabo, para uma grande infraestrutura razoavelmente unificada que atende pelo nome genérico de banda larga. Banda larga pode ser por cabo, pode ser por satélite, pode ser esse brinquedinho que hoje em dia todo mundo tem por aí nos seus bolsos, que aí é a atmosfera, né? Mas fundamentalmente
é uma estrutura de comunicação que por um mesmo canal, por um mesmo terminal, te permite tanto as atividades ligadas a entretenimento e notícias, informações gerais, como também as atividades ligadas a negócios. Onde, pelas mesmas empresas, pelas mesmas corporações empresariais, te permite tanto as atividades ligadas a entretenimento e notícia, informação, como atividades ligadas a negócios. Também fizeram suas análises o coordenador técnico do Cresce Brasil, Fernando Palmesan, e os consultores do projeto, Dark Antônio da Luz Costa, Marco Aurélio Cabral Pinto, Antônio Corrêa de Lacerda, Márcio Pochmann, Paulo Estevam Cruvinel, além de Bernardo Figueiredo, presidente da empresa de planejamento e logística. A Federação Nacional dos Engenheiros surgiu em 1964 e, desde então, tem como objetivo representar nacionalmente os engenheiros. Além desta defesa da classe, tem levantado bandeiras que interessam muito a toda a sociedade. O Cresce Brasil é um exemplo. Acompanhe as novidades no site da FNE. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.